decisão já foi tomada de maneira prévia, e aí você pega estrategicamente para validar, para legitimar uma decisão que já foi tomada pelo Poder Executivo, não é participação social, não é democracia. Eu tenho lutado há 10 anos dentro da Fundação Getúlio de Oliveira pela gestão participativa da unidade de conservação, e eu não sou ouvido. E da mesma forma que eu tenho um monte de técnico dentro do serviço público que foi ignorado quando em 2018 foi aprovado a Lei 207 de 2018, que precisa ser revogada. Todas esses debates aqui, se o que quiser ou não, se o que vai resolver ou não a questão ambiental, é uma não questão, porque foi uma manipulação do Poder Executivo lá em 2018, de maneira autoritária e se fazendo de inocente, criar algo que não é do interesse público, que foi a zona de expansão urbana. Então, vocês estão com o BIDES e outros projetos que vêm na esteira dessa criação autoritária da zona de expansão urbana, lá em 2018, inviabilizando a possibilidade de integração econômica e agroecológica e acabando com as vocações das zonas rurais, que são tão essenciais para a melhoria da qualidade, inclusive do meio ambiente urbano. Muito obrigado. Revoga Lei 207 de 2018. Aqui as vereadoras que convocaram essa audiência pública, parabenizar também a casa e principalmente ao nome excelência aos vereadores. Nós queremos excelência climática aqui. Eu sou professora de compliance, meu nome é Cíntia Santos Luiz Braga, e em compliance a gente tem a sigla I, ESGI. O que significa isso, gente? Primeiro, regras de compliance aqui não foram obedecidas porque não teve auditoria do que eles acabaram de falar. Conselhos de auditoria interna que são expostos por quem? Por um condema. O condema que não foi ouvido foi cassado. Isso fere uma principal regra de compliance. Eu duvido que esse instituto que foi convocado, o Corian, estaria aprovando qualquer alteração com esse tipo de cassação de conselho ambiental interno da presidência. Reportado de forma internacional, e a gente pode fazer isso porque eu também represento o conselho em São Paulo. Eu sou regional SASP, Sindicato de Advogados de São Paulo. Eu duvido que vocês aqui, secretários ambientais, levaram essa situação do problema para o Corian. Eles não estariam assinando esse projeto. Isso é vergonhoso. Inclusive, eles têm o direito de tirar a autorização deles aqui. Outra coisa, outra regra de compliance é um mapeamento de riscos também ouvindo pessoas. A PUC e a Unicamp, eu duvido que fizeram esse tipo de mapeamento que está sendo colocado aqui de participação popular. E isso é razão eu sou pela PUC, eu fiz graduação na PUC, tenho mestrado pela USP, inclusive coordenadora de pesquisa. E eu nunca vi esse tipo de representação acadêmica com essa falta de mapeamento de a prefeitura não é órgão privado, a prefeitura é pública. A Câmara tem que representar nossos munícipes aqui. Eu sou campineira também, eu me sinto envergonhada por isso. Por favor, exaltem o compliance dessas instituições. Eu peço aqui que a PUC, que a Unicamp venha realmente valorizar o nome dessas instituições e provoque esse tipo de mapeamento de entrevistas populares que não houve. Validem esse tipo de coisa, por favor. Essas pessoas aqui são biólogos. Obrigada, então, presidente, por essa oportunidade. Não ao BIDES! Olá, meu nome é Silvia Maria Monteiro César, eu sou moradora de Barão Geral. Uma forma que eu penso da gente exercer a nossa democracia é marcar uma nova audiência e escutarmos a proposta do professor. Algo a ser levado em consideração. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde. A proposta é da população do movimento Resgate Cambuí. A população
votação não fica tem que mais fazer rápido. proposta. 2 perguntas sobre essa lei. Nós estamos aqui e já vai ter votação na quarta-feira. Ou seja, tudo que a gente está falando é abobrinha, né? Blá, 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 porque vai para onde isso? Vai dar tempo de analisar. E outra coisa, quando que a gente vai ter as respostas de tudo que foi questionado aqui? Porque era para ser por bloco, sei lá eu que jeito, e está todo mundo falando, e vão dar um finalmente aqui. Eu já estou com uma questão que não me foi respondida numa outra audiência pública aqui, que já está no Ministério Público, e nós vamos acionar mais encaminhamentos. Porque aqui a gente vem falar e a gente exige resposta. Não é para ficar no ar, não. Tá? Vamos lá. Quanto a que é mentira ou verdade, está aqui, ó. As postagens do grupo de 90 pessoas sendo convocadas. E o que precisa ser feito, está aqui. Bater palmas para o vereador criador da lei. O imbecil não sabe nem que é o executivo que não é o vereador. E o Ministério Público firmou uma parada que vai investigar isso até o fim e nós vamos ter bons resultados e surpresas. Aí eu queria comentar sobre essa matéria que está no site da Prefeitura, infraestrutura urbana para o PIX, garante água, esgoto, energia e comunicação. Tudo isso que eu vou falar, eu tenho material para quem quiser. O viário, além de ser precário, ele não é cumprido o que a melhoria que teria que ser feita desde, pelo menos, o Santander. Ele tinha que ampliar aquela avenida, se não me engano, para 30 metros. E isso aconteceu? Cadê? Tá no TAC. A Prefeitura assina TAC. Tá lá. Entra no GTAC Campinas. Tá tudo lá. Outra coisa, não tem coletor de esgoto. O único que tem naquele local é a Cargill. Único. Tá? A CNT tem fossa para 700 e 150 pessoas. Conclua, por favor. Tá? Já vou concluir, tem só mais um parágrafozinho. Agora, tudo isso vai ser resolvido e vai ficar lindo, né? Porque o que falaram aqui é que não tem problema lá. Nem nunca vai ter. Então, eu acho que, será que alguém em sã consciência acredita nisso? E também, aqui, cada pedaço ficará a critério de cada proprietário. E não existe um planejamento global e coordenado. Aquilo nunca vai ser uma coisa bacana, tá? É só isso. Obrigada. A vereadora Mariana Conte solicitou que deixasse as respostas para o final. Atendi uma solicitação dela. Próximo. Renata Prado da Silva, engenheira da Unicamp, casada com engenheiro da Unicamp, filhas PUC, moradora de Campinas desde 1970, e o clima mudou muito, né, gente? Quem é aqui quem fica em Rio Branco, sabe? Assim, sabe que o clima mudou demais, está muito diferente. Eu tenho a impressão que as nossas queridas faculdades foram pregas de rodão, estão sendo usadas. Né? A gente fala de física, isso eu não tecnologia. Só que a gente, engenheiros de desenvolvimento, né, pesquisa, e a gente sabe que hoje o local não importa mais. Né? A gente tem um engenheiro que está aqui no Brasil, desenvolvendo com um engenheiro que está na China, desenvolvendo com um pesquisador que está nos Estados Unidos, outro está na Irlanda, outro está na Alemanha. O local já não é mais necessário, a não ser para aquelas empresas que estão controlando seus funcionários, né? E a gente sabe também que engenheiro ganha bastante, né? Desenvolvimento de pesquisa, né? 5 a 10 mil dólares, que vai querer morar ali naqueles prédios 7 a 4 andares. Enquanto a gente tem do outro lado, DICs, vocês conhecem os senhores, são queridos meus, tá? Os professores são sempre meus queridos, porque eu sou filho de professora também. DIC, gente, DIC 1, DIC 2, DIC 3, DIC 4, DIC 5, Parque Oswell. Cadê o PIDES para esse lugar? É lá que eu vou falar. É lá que eu vou falar. As nossas empregadas saem de lá, vêm até o centro, levam 1 hora de ônibus, elas acordam às 5 da manhã, né? Depois no centro pegam ônibus para ir onde o senhor mora, onde você mora, né? Mais de 1 hora e meia, né? Concluindo, eu lamento ver os 2 representantes das nossas queridas universidades envolvidos nisso. Acho que foi um grande razão para as consultoras que estão
acabando com o entorno de Campinas. Nós estamos tendo aí alfaviles Dom Pedro 1, 2, 3, 4, 5 infinitos, né? Alfaville Parque, alfaville agora imenso lá na frente da Unicamp. Concluindo, estamos impermeabilizando toda a cidade de Campinas, mesmo que haja grandes vácuos na cidade que poderiam ser utilizados, né? Por favor, professores, tirem o RITES lá do lado de Viracopos, que a gente agradece. Vai junto com isso. Bom dia a todos, meu nome é Angela Rodós, para quem não conhece, eu represento a OCI Viapa Viva e sou conselheira do CUDEMA, do COJAPA e do COCITADES. Minha atuação é especialmente ligada à proteção dos fragmentos florestais de Campinas e eu tenho ficado bastante atenta às leis e às resoluções dessa gestão no que tange às proteções ambientais. E o que a gente tem percebido, o que a gente viu no velho 88, o que a gente vê na 207, é que existe muito estudo técnico de proteção ambiental feito por essa gestão, inclusive, que na minha opinião se arrasta por 12 anos, né? Porque, enfim, são os mesmos, especialmente na pasta do meio ambiente. E que esses estudos técnicos e super importantes de proteção ambiental, que são os traçados dos corredores ecológicos, as linhas de conectividade, a criação de proteção dos remanescentes florestais, só em Campinas tem 167 matas tombadas, que representam um valor ínfimo da vegetação nativa original da cidade. Bom, enfim, todos esses estudos que estão no papel, que constam das leis e dos planos, do Plano Municipal do Verde, do PLAC e de todos os planos, eles são só um plano de discurso. A gente não vê a aplicabilidade de nada quando se trata de lei. Agora, vocês estão aprovando, vocês estão possivelmente, né, aprovando mais um projeto de lei para transformar Barão Geral e não tem nenhuma garantia que essas áreas serão protegidas. Por quê? Porque cadê as linhas de conectividade previstas no Plano Municipal do Verde? Cadê a conversa, como o Augusto falou? Cadê a conversa dos ambientalistas? Cadê a discussão super importante nesse momento de crise climática que a gente está vivendo? Não existe. Eu vou concluir. O meu protesto e a minha indignação fica aqui, porque, mais uma vez, a gente vê os secretários aqui presentes defendendo o setor imobiliário em detrimento da questão ambiental da cidade, que é fundamental. Parece que é um governo que está pensando com cabeça do século passado. A gente está em 2021, em plena crise climática, e eles continuam achando que condomínio com muro e prédios podem ocupar as áreas de preservação permanente. Então, aqui fica a minha indignação com todo esse programa de desenvolvimento insustentável que essa cidade está propondo. Inferno! Fora, Dário! Fora! Toda a sua corja! Olá, bom dia. Eu sou o Lucas de André Filho, sou estudante de Ciências Sociais, faço parte do Partido Juntos. Queria saudar a presença de todos aqui nessa audiência pública. Queria dizer que eu sou morador de Barão há 2 anos e talvez eu não chegue ao 3º ano como morador de Barão, porque eu estou sendo expulso de Barão Geral por conta dos preços abusivos do aluguel e com esse projeto vai piorar. Não só os aluguéis, as pessoas verdes. Esse é um projeto que está expulsando as pessoas mais pobres do bairro, que são compostos também por estudantes como eu. Queria dizer que, enquanto uma das pessoas que está fazendo fala, mas especificamente fala da Limes, também estudante da Unicamp, ela mencionou uma questão muito importante que eu acho que esse projeto está negligenciando, que é a questão do racismo ambiental.
E quando ela comentou... Eles estavam rindo enquanto ela comentava uma questão muito séria, que é a questão do racismo ambiental. Eu queria especificamente a reitoria da Unicamp, que foi representada pelo professor Roberto, questionar esse projeto, porque esse projeto, primeiro, dentro da universidade, ele não foi construído de maneira democrática. A Unicamp tenta fazer peça publicitária para defender essa ideia, mas ela não foi debatida com os estudantes mal sabem do que se passa com esse projeto. Segundo, a gente conseguiu fazer avançar na nossa universidade o processo de democratização do acesso ao ensino superior com as cotas étnico-raciais, mas com esse projeto está completamente ameaçada a permanência de qualquer pessoa pobre naquele espaço que não pode pagar o aluguel assim como eu. E por fim, eu queria dizer que se a Unicamp está preocupada com vidas sustentáveis, que ela comece primeiro a olhar para a moradia estudantil da Unicamp, porque quando lá chove, as pessoas mesmo dentro de suas casas não servem. Então vamos começar a olhar primeiro melhor para o que a gente já tem, respeitar quando a gente tiver projeção ambiental, não dar risada, tratar com seriedade essa questão e levar também a sério a questão ambiental, porque esse projeto, para além de ser racista, também é negacionista climático. Obrigado. Desculpas! É silêncio, secretário, peço desculpa. Pois não. Bom dia a todos e todas. Sou Gilberto Machel, sou oriundo da Unicamp, mestre em agroecologia, morador de Barão Geraldo, de Campinas. Participei ativamente de todos os espaços que foram disponibilizados, por assim dizer, durante a discussão da construção do projeto do PID, do projeto de lei pelo Executivo. Mas eu queria já começar ressaltando aqui que hoje essa audiência pública é um espaço no âmbito do Legislativo, que é nesse contexto que a gente está discutindo isso, porque já houve o espaço de discussão no âmbito do Executivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que terminar as últimas falas aqui, provavelmente vai ser passada a voz aí para o pessoal responder ou comentar o que quer que seja. Embora a grande maioria das coisas, das falas das pessoas não sejam perguntas, as pessoas não têm mais dúvidas, quem está participando do processo sabe do que se trata. Então, só para dizer que a gente não veio aqui para ouvir mais uma vez o Executivo falar o que eles tiveram a oportunidade de falar nesses últimos 2 anos, e se eles quisessem ter tido mais um espaço, eles poderiam ter oferecido mais audiências públicas, e isso era da vontade da população, não era da vontade deles. Para dizer também que eu estudei o projeto do Instituto Coreano, que fez o HITS, e ao mesmo tempo estudei o projeto de lei do Executivo. E eles têm muito pouca coisa em comum, é importante deixar isso bem destacado, até a apresentação. Tem bastante coisa interessante até no projeto do HITS, lá, original, feito pelo pessoal lá da Coreia, mas que não entrou no processo, na lei, na proposta de lei do Executivo, nem nas suas alterações mais recentes na versão atual. Eu trouxe aqui também um documento que eu enviei por escrito e apresentei verbalmente em diversas oportunidades para a Prefeitura, que são inúmeras propostas, discussões aqui, sugestões de vários pontos aqui da lei. Aqui a data de 19 de maio de 2023, esse documento que eu enviei por e-mail para a Prefeitura, eu sei que eles receberam, eles me comunicaram isso, nunca foi respondido e 99% das coisas que eu sugeri e coloquei aqui não estão nas propostas de lei. Vou concluir, só um minuto. E como eu, diversas outras pessoas, técnicos e pessoas com experiência em N áreas aqui, muitos são oriundos da própria Unicamp, né? O pessoal às vezes fala, porque a Unicamp fez, ou isso ou aquilo. A Unicamp é uma entidade muito grande, então também não é muito honesto dizer que a Unicamp defende isso ou aquilo, quando inúmeras pessoas que são formadas pela Unicamp, que têm suas expertise em várias áreas, têm defendido claramente que esse projeto não tem nada de sustentável. Então, para dizer que se vocês nos derem a oportunidade, a gente pode tranquilamente, de tempo eu quero dizer, a gente pode tranquilamente desfazer qualquer uma dessas propagandas falaciosas que a Prefeitura apresenta. E, por favor, não venham com demagogia para nosso lado e dizer que em 5 minutos a Prefeitura vai responder coisas que em 2 anos eles não responderam para a gente. Obrigado.
cidade de Campinas há mais de 20 anos, fazendo um processo contrário da maioria dos trabalhadores. Porque eu vou para a periferia dessa cidade atender e acompanhar crianças e adolescentes e suas mães e seus familiares saem para atender as necessidades das pessoas com maiores recursos. E tenho a dizer que o que nós viemos fazer aqui hoje é dar nome às coisas. E o nome que nós temos a denunciar é o apartheid, que é social e ambiental dessa cidade. Quando as famílias do Itajaí chegaram naquele território, eles tinham que atravessar, eles saíram da favela da Moscou e conseguiram acesso a uma moradia. Eles tinham que atravessar toda a cidade, um vazio que a especulação imobiliária deixou para hoje ganhar muito dinheiro, perderam seus empregos, seus vínculos familiares, o acesso às políticas básicas e fundamentais. Hoje, passado mais de 20 anos dessa comunidade lá, a miséria ainda instaura-se, porque o acesso à educação e a outras formas de trabalho e sobrevivência, a cidade tecnológica que Campinas diz ser, não chega a determinados territórios. A vulnerabilidade social e a mortalidade infantil e adulta masculina dessa cidade tem território. Ela está localizada onde o índice de desenvolvimento humano é o mais baixo. Não por isso, essas pessoas são aquelas que têm o menor acesso à alimentação saudável. E, infelizmente, o que eu queria dizer para vocês é que uma cidade inteligente, ela não tem desigualdade social. Uma cidade inteligente não tem crianças e adolescentes sem vaga na creche, sem vaga na escola, sem acesso a uma vida digna e sem acesso ao convívio familiar e comunitário. Então, a gente precisa pensar com muito carinho e atenção que Campinas não é Barão Geraldo. Campinas tem 1.200.000 habitantes que têm o mesmo direito, que pagam seus impostos, de viver uma vida digna e feliz. Era isso. Obrigada. Presidente, eu solicito inscrição, eu gostaria de comentar algumas coisas diante do que foi comentado, até para que o Executivo tenha a possibilidade de responder. Como membro da Comissão de Constituição e Legalidade e vereadora dessa casa. A PUC pediu questão de ordem antes da senhora. Por favor, doutor Germano. Doutor Germano, por gentileza, será que eu poderia mencionar antes, até para que o senhor tenha a possibilidade e oportunidade de comentar? A senhora tem um questionamento a ele, é isso? Tem um questionamento em geral. Questionamento à secretaria. Não, e também a PUC tem um ponto aqui que perpassa. Não, então a PUC fala, depois ela faz o questionamento da senhora e eles respondem já que existe mais países. A PUC, por favor. O meu primeiro questionamento, presidente, é dirigido ao secretário, que colocou uma coisa que tem sido recorrente aqui na cidade de Campinas, que é a promessa de que o livre mercado, a procura e a oferta vai resolver o problema da moradia. Isso foi vendido como solução durante o plano diretor. E o impacto que a gente está vendo da Lei 207 é exatamente o contrário. É o agravamento da apartheid social, é o aumento do custo de vida, é o aumento do IPTU e é o aumento do aluguel. Na verdade, isso já está sendo sentido pela população de Campinas e está cada vez mais difícil morar na cidade de Campinas. As pessoas estão sendo expulsas das suas regiões porque não conseguem arcar com esse custo. Então, a minha primeira pergunta é: se isso foi apresentado como solução em 2017 e 2018 e agora é requentado como novamente como a solução, por que não está funcionando? Porque não é isso que a gente está sentindo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a questão da própria, como foi mencionado aqui, que já está incluído no perímetro
urbano. A Lei 207 fala do preferencialmente rural. Se for seguir a Lei 207, aquela área deveria, assim como muitas outras, deveria ser preferencialmente rural. A minha segunda pergunta é: onde foi parar o preferencialmente? Ou é só encheção de linguiça? Como tem muita coisa que é tornada encheção de linguiça. Então, a minha pergunta é: onde está o preferencialmente? Porque a todo momento a prefeitura trata como se, não, já é área urbana, já está urbanizado, a Lei 207 está valendo, mas minha pergunta é: onde está o preferencialmente rural? A segunda questão que eu quero colocar é, em termos de negacionismo climático, qual a área que vai ser impermeabilizada por conta do PITS? Qual a área que vai ser impermeabilizada por conta do PITS? Quais as consequências disso em termos de recarga hídrica e quais as consequências disso em termos de possíveis inundações? Não adianta falar que vai ter ampliação, que vai ter áreas permeáveis. A área permeável é como está agora. É uma área que não está urbanizada. Não está urbanizada. E isso é muito mais permeável do que qualquer, como foi falado numa audiência, rotatória permeável. Isso não é ganho ambiental nenhum. Então a minha pergunta é: qual é concretamente a área impermeabilizável e como vai se lidar com isso do ponto de vista dos riscos de enchente, do ponto de vista de risco de alagamento? Para concluir, a questão do racismo ambiental. Eu sinto muito que o governo faça piada com a questão do racismo. A Unicamp ganhou, no meio da luta, conseguiu aprovar as cotas étnico-raciais. O processo de seleção econômica que esse império das kitnets vai criar, vai sim expulsar os moradores de Barão Geraldo, como já tem expulsado. Isso já é uma realidade. Por favor. E aí a minha pergunta para a Unicamp e para a PUC: como que a PUC e a Unicamp vai lidar com isso? Como garantir permanência estudantil, que é um dos princípios estruturantes para garantir o acesso à universidade? Como que as universidades vão lidar com o racismo ambiental, com a expulsão dos seus estudantes, com a seleção econômica que esse projeto vai criar na região de Barão Geraldo e da própria universidade? Muito obrigado. Não, a ciência não depende de ampliação de território. A ciência depende da capacidade desses estudantes terem condições de produzir. E como a universidade vai lidar com o aumento do custo de vida também, que afeta também os seus funcionários? Muito obrigado, vereador. Agora, o doutor Geraldo. Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir. Mas antes, eu quero agradecer ao presidente da Câmara, o síndico, pelo convite da universidade para estar presente nesta audiência. Fala no Acho microfone. que é papel da universidade estar presente nesse momento. É um momento de discussão de algo tão importante para a cidade de Campinas. Nojento. Nós já tivemos aqui, eu e o reitor da Unicamp, outras 2 vezes para discutir o RIDS na Câmara Municipal. Essa é a terceira vez. E com a presença de um conjunto de vereadores que se interessaram para aprofundar cada vez mais esse tema, ou os temas que envolvem o RIDS. Então, a universidade ela não pode se fechar, ela não pode se ausentar, e nem abandonar a sua responsabilidade, especialmente a PUC Campinas, que tem uma história integrada com a cidade de Campinas, desde o seu nascimento. Sim, outras vezes, se necessário, a PUC estará presente aqui, ou na pessoa do seu reitor, como hoje, eu representando a universidade, para discutir outros temas, né, tão importantes para a cidade de Campinas. Em relação à pergunta do vereador Silvio, RIDS e PICs, eles têm uma ligação, né, estreita, mas o RIDS ele envolve todos aqueles agentes que se comprometem com o desenvolvimento do conceito, cujos fundamentos são as 17 ODS.
A PUC não tem esgoto, está ações tratado. feitas em cada uma das Blá, blá, instituições. blá. Eu posso falar pela PUC. Não tem. Não posso falar pelos outros agentes. Nem falar nos Aqui a 17, Unicamp, sei lá o que, do o Donato ODS, está ah, dizendo, me está com um processo também numa direção de implantação do RIDS da Unicamp. Na PUC nós começamos, e não só inspirado pelo RIDS, por se tratar de uma pontifícia universidade católica, nós somos inspirados pelo Papa Francisco, que em 2015, na sua primeira encíclica, a Laudato Si, aponta para a questão ambiental, para o cuidado da casa comum. Então nós estamos num processo, eu entendo, até avançado. Por exemplo, a universidade está medindo o número de árvores em relação à sua população. Hoje nós somos entre estudantes, professores e corpo técnico administrativos, nós hoje somos 18 mil pessoas, ocupando os dois campos. Sem tratamento de esgoto. Nós fizemos há um mês atrás, porque nós estamos fazendo a medição ano a ano, hoje nós temos 25 árvores para cada pessoa da universidade. Tem esgoto? Não tem. Não tem. Tratado não tem. Eu tenho documento. Em relação a cada E nem dá para pessoa da fazer. universidade. Não. Nós estamos Tem a explicação, mas não me lembro, tem gravado. de energia fotovoltaica. Hoje a universidade tem 30% blá, blá, blá. da energia consumida por energia fotovoltaica. Blá, blá, O consumo de papel nós estamos reduzindo, não é uma razão econômica, porque impacta exatamente na... Que é falado, não é feito. Ações que vão na direção de objetivo sustentável, que está presente na agenda 2030 da ONU e que inspira. Fala do esgoto da PUC. A segunda questão... Ah, não tem. Para, meu. Você colocava, né, que eu acho que essa... Ninguém é tonto aqui, não. Essa resposta Como é que fala? Nós não envolve a fomos sua questão, mas tem uma mamados com segunda garapa? questão que a senhora acabou Você já ouviu esse cara? Ele fala isso, acho que é em relação à sustentabilidade dos nossos estudantes. No que diz respeito a moradias, no que diz respeito também às condições para se manter na universidade, como transporte e alimentação. Então, a universidade, na sua natureza filantrópica, ela tem proporcionado, e aí é uma questão de lei, né? A universidade só pode fazer filantropia via ProUni Vestibular Social. As nossas bolsas são para a ProUni Vestibular Social. E aí, ProUni, segundo o perfil socioeconômico, que atende a 100% de bolsa e a 50% de bolsa. Nós respeitamos. Não podemos fazer em mais nem existe outra bolsa na universidade, senão ProUni Vestibular Social. E nós estamos agora garantindo a esses estudantes, porque muitos vivem uma situação de vulnerabilidade social difícil, mais difícil do que está previsto na lei. Então nós estamos agora avançando na seguinte direção de ter um projeto para dar suporte de alimentação.